Olá, você que nos acompanha aqui pelo YouTube da Rede Século XXI. Me diz, está gostando de ter mais informações sobre a igreja e também sobre o Papa Francisco? Então continue por aqui que temos muitas matérias interessantes para você. Mas antes, já se inscreveu no nosso canal? Ah, não esquece de ativar o sininho para receber as notificações, hein? Está começando o Século News edição especial. Hoje você vai ver que o Papa lançou uma carta apostólica sobre São José. Vamos mostrar também como foi o Sermão do Advento. Tem um projeto que ajuda pessoas pobres com AIDS em mais de 10 países. E ainda um presépio que vai homenagear os profissionais da saúde. Após um ano de paralisação devido à pandemia, o Vaticano anuncia a primeira viagem do Papa Francisco. O Vaticano confirmou oficialmente que o Papa Francisco vai visitar o Iraque de 5 a 8 de março de 2021. Esta é uma viagem que o Papa Francisco vem tentando fazer há algum tempo. Em 2019, ele afirmou que queria ir até o país. Um pensamento insistente me acompanha. Sempre penso no Iraque, para onde quero ir no próximo ano. O Papa Francisco vai visitar Bagdá, Erbil, Karakoche e Mossul, a cidade onde o Estado Islâmico matou centenas de pessoas inocentes. Essa crueldade nos leva às lágrimas, nos deixa sem palavras. O Papa Francisco também vai realizar um dos sonhos de João Paulo II, visitando a antiga cidade de Ur dos Caldeus, a terra natal de Abraão. O predecessor do Papa Francisco queria fazer uma peregrinação lá em 1999, mas não pôde visitar. As negociações foram longas e a viagem foi adiada. Alguns anos depois, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos paralisou tudo. Esta é a primeira viagem anunciada durante a pandemia. O Vaticano informou que a programação da viagem vai ser publicada oportunamente e vai levar em consideração a atual emergência sanitária e o estado do país. Papa Francisco relembra 4 missionárias de El Salvador mortas há 40 anos. O Papa Francisco observou que já se passaram 40 anos desde o trágico assassinato de 4 missionárias em El Salvador, em 1980. Furono rapite, violentate e assassinate da um grupo de paramilitares. Em 2 de dezembro de 1980, elas foram sequestradas, estupradas e assassinadas por um grupo de paramilitares. Elas realizavam o seu trabalho em El Salvador durante a Guerra Civil. Elas estavam comprometidas com o Evangelho e arriscaram muito. Elas entregavam alimentos e remédios aos deslocados e ajudavam algumas das famílias mais pobres. Essas mulheres viveram sua fé com grande generosidade. São um exemplo para todos, para se transformarem em fiéis discípulas missionárias. São Ita Ford e Maura Clark, religiosas da instituição de Maryknoll. Dorothy Casel, que era uma ursulina, e Jane Donovan, uma missionária leiga. Eram todas dos Estados Unidos e foram vítimas da violência que eclodiu em El Salvador, a mesma que tirou a vida de Oscar Romero. Na catequese do Papa Francisco da audiência geral desta semana, o Santo Padre explicou a nova carta apostólica sobre São José. Durante a audiência geral, o Papa Francisco ajudou a entender a carta sobre São José, que ele publicou neste dia 8 de dezembro. A carta comemora o aniversário de 150 anos da nomeação de São José como padroeiro da Igreja Católica. Eu dei o título Com Coração de Pai. Deus lhe confiou os seus tesouros mais preciosos, Jesus e Maria. E ele respondeu plenamente, com fé, com coragem, com ternura, com coração de pai. Em sua catequese, o Papa Francisco refletiu sobre os pedidos nas orações. Ele disse que não devemos ter vergonha de pedir coisas a Deus. Não tenha vergonha de rezar.
Senhor, eu preciso disso. Senhor, estou com essa dificuldade. Ajuda-me. É o grito, o clamor do coração a Deus, que é o Pai. O Papa convidou os fiéis a aproveitar o advento para ajudar concretamente os que mais precisam. Papa Francisco recebe credenciais de 10 novos embaixadores. Em uma cerimônia bastante incomum, o Papa Francisco recebeu as credenciais de 10 novos embaixadores credenciados junto à Santa Sé. Um a um, os representantes diplomáticos da Jordânia, Cazaquistão, Zâmbia, Mauritânia, Uzbequistão, Madagascar, Estônia, Ruanda, Dinamarca e Índia apresentaram seu credenciamento como embaixadores junto à Santa Sé. O representante da Mauritânia mostrou um pouco de seu país no Palácio Apostólico, vestindo um elegante dará mauritano, traje usado no deserto. O Papa Francisco os lembrou que sua missão começa em um momento muito desafiador para a família humana. As crises econômicas estão causando fome e migrações em massa, enquanto as mudanças climáticas aumentam o risco de desastres naturais, fome e secas. Agora, a pandemia está exacerbando as desigualdades já presentes em nossa sociedade. O Papa Francisco os convidou a promover uma cultura do encontro e os lembrou do papel da Santa Sé na comunidade internacional. A presença da Santa Sé na comunidade internacional está a serviço do bem comum do mundo, chamando a atenção para os aspectos antropológicos, éticos e religiosos das diferentes questões que afetam a vida das pessoas, dos povos e das nações. Afirmou que o nosso mundo globalizado necessita urgentemente de diálogo e cooperação sinceros e respeitosos, capazes de nos unir para enfrentar as graves ameaças que cobrem o nosso planeta e ameaçam o futuro. No dia dedicado a pessoas com deficiência, o Papa pede aos catequistas que prestem mais atenção à formação dessas pessoas. O Papa Francisco pediu aos catequistas, padres e religiosos que dedicassem o tempo que fosse necessário na formação das pessoas com deficiência. Ele diz que são um recurso para a comunidade que não deve ser perdido. O Papa disse isso em sua mensagem no Dia Mundial das Pessoas com Deficiência. Ele expressou que a atual emergência de saúde aumentou a marginalização dos mais vulneráveis. O vírus, embora não faça distinção entre as pessoas, encontrou em sua trajetória devastadora grandes desigualdades e discriminação e as exacerbou. O Papa também pede às pessoas com deficiência a ensinarem o catecismo de acordo com suas habilidades. O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência foi instituído em 1981 pela ONU. Eles estimam que, atualmente, 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Durante o Advento, o Papa participa do tradicional Sermão do Advento. Neste ano, ele aconteceu em um espaço bem aberto para respeitar o distanciamento social. O Sermão do Advento anual aconteceu em um espaço muito mais aberto, a Sala Paulo VI. Isso permitiu que o distanciamento social fosse respeitado e, além da Cúria, puderam participar funcionários do Vaticano. O Papa Francisco estava presente e, como o resto dos participantes, usou máscara. Normalmente, ele tira para presidir eventos, mas nesse caso o pregador era outra pessoa. Era Raniero Cantalamessa, o cardeal recém-nomeado. Santo Padre, venerabili padri, fratelli e sorelle. Santo Padre, veneráveis padres, irmãos e irmãs. Um poeta italiano, Giuseppe Ungaretti, descreve o humor dos soldados nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial com um poema composto de apenas algumas palavras. Parecem folhas em árvores de outono. Hoje, toda a humanidade experimenta essa sensação de expiração. Oggi è l'umanità intera che sperimenta questo senso di caducità. O Sermão do Advento acontece todas as sextas-feiras das 4 semanas anteriores ao Natal. Tradicionalmente, o Papa e seus colaboradores participam desse encontro de Advento na Capela Madre Redentora, dentro do Palácio Apostólico. Só o tempo dirá se a partir de agora será sempre realizado nesse novo local.
No próximo bloco, você vai ver um projeto que ajuda pessoas pobres com AIDS em mais de 10 países. É daqui a pouco. Após 404 dias na prisão, o cardeal Jorge Pell, inocentado por unanimidade pelos juízes da Alta Corte Australiana, diz que o perdão faz bem ao coração e à mente. O sorriso com que o cardeal Jorge Pell nos cumprimentou em seu apartamento em Roma reflete bem seu humor. Ninguém diria que há apenas alguns meses ele estava na prisão, injustamente acusado de crimes que não cometeu. Seus 404 dias de prisão o ajudaram a reforçar uma ideia. That the Christian package works. Jesus' teachings are true. O pacote cristão funciona. Os ensinamentos de Jesus são verdadeiros e dão frutos. Dão vida e te dão força. A importância do perdão, de lutar para perdoar, é bom para a paz de coração e a paz de espírito. Is good for peace of heart and peace of mind. Foram meses muito difíceis. O cardeal de 79 anos nunca imaginou que poderia ser declarado culpado enquanto inocente e com base apenas em um único testemunho contra ele. I was quite incredulous initially because I never believed that would happen. Fiquei bastante incrédulo no início porque nunca acreditei que isso aconteceria. E não apenas meu pessoal, mas muitos advogados independentes também me disseram. O caso que foi encaminhado aos juízes, pensei, era ridículo, totalmente implausível em uma grande catedral. Totally implausible in a great cathedral. Ele conta que na prisão, em uma cela isolada, seguia uma rotina diária. Ele orava, fazia exercícios, lia e assistia TV. Ele encontrou muito consolo ao ler as 4.000 cartas que recebeu. I tried to write to all the prisoners, respond to all the prisoners. Tentei escrever a todos os presos, responder a todos os presos, e quase ninguém mais. Respondi a um ou a 2 outros. Mas com o meu subsídio mensal de $140, com o qual você tinha que pagar pelo telefone, por exemplo, não tinha dinheiro para comprar um jornal australiano todos os dias. Então eu nunca teria dinheiro suficiente para responder às 4.000 pessoas com envelopes, papel e selos. Ele garante que nesses momentos difíceis recebeu o apoio do arcebispo de Sydney, de sua família e de 2 pessoas muito especiais. O Papa Francisco me apoiou fortemente em todas essas dificuldades. Tive um encontro muito agradável com ele. Estou muito grato por seu apoio e pelo apoio do Papa Bento XVI. Ao longo de toda essa experiência, o cardeal Pell não para de esperar que toda a verdade seja descoberta. Algumas pessoas suspeitam que alguém que se opôs ao trabalho do cardeal no Vaticano poderia ter enviado dinheiro para que ele fosse julgado por abusos na Austrália. Eu acho que a verdade é filha do tempo, fruto do tempo. Portanto, vamos dar um tempo e estaremos um pouco mais informados sobre isso. Durante seus meses na prisão, ele escreveu um diário que acaba de decidir tornar público. Ele diz que isso o ajudou a superar esses desafios e espera que possa ajudar outras pessoas a dar sentido ao sofrimento. O cardeal de Ruanda, Antoine Kambanda, fala sobre o assassinato dos pais e irmãos. Antoine Kambanda é o primeiro cardeal de Ruanda, país onde ocorreu o genocídio de 1994. Quase 1 milhão de pessoas da comunidade Tutsi foram assassinadas. Entre elas estavam os pais e irmãos do agora cardeal. The first reaction is to deny. A primeira reação é negar e você diz, não é possível. Isso não pode acontecer. Como isso pode ser possível? Então você fica cara a cara com a realidade e a aceita. Você entende o mistério do mal. And accept it. You understand the mystery of evil. Quando mataram sua família, Antoine Kambanda era um adulto que estudava em Roma. Ele viveu as histórias terríveis de Ruanda à distância. Por exemplo,
Ele ouviu falar de crianças que ficaram órfãs. Ajudá-las permitiu que o futuro cardeal curasse suas próprias feridas. Go over, you get out of your own pain. Quando você passa por cima, você sai de sua própria dor e pensa na dor do outro e diz: estou sofrendo, mas este está sofrendo ainda mais do que eu. Isso cura e ajuda você a sair do seu próprio sofrimento. To get out of your own suffering. Anthony Kambanda foi ordenado sacerdote em 1990 por João Paulo II. E em 2013, o Papa Francisco nomeou bispo. 7 anos depois, ele o nomeou cardeal, função que para Kambanda é uma surpresa e uma grande responsabilidade. Mauro Cambetti se disse surpreso com o recebimento do barrete de cardeal que ocorreu no último dia 28 de novembro. 3 dos novos cardeais que receberão o barrete em 28 de novembro não eram bispos. Um deles é Mauro Cambetti, que foi guardião do Sagrado Convento de Assis e o segundo franciscano conventual a receber o barrete púrpura. Normalmente, nesses casos, o novo cardeal recebe a ordenação episcopal dias antes do consistório. No meio da cerimônia, Mauro Cambetti confessou ter ouvido o surpreendente anúncio em meio ao clima de festa com seus irmãos franciscanos. Senti todo o clima festivo dos meus irmãos, cativado pelo som do sino tocado pelo reitor da comunidade que quase o rodou. De repente, senti o impulso de me ajoelhar, mas não o fiz, para evitar cair na teatralidade. Eu não queria estragar a atmosfera alegre. Ele confessou que considera sua nomeação como cardeal como se jogar de um trampolim no mar e remar em águas abertas. Depois ri de mim mesmo, porque mais uma vez pensei no rosto do Papa quando ele me elegeu e depois imaginei o rosto de Jesus que me dizia: "Chega, seu tolo, entre aspas, fui eu que te elegi." O único dos novos cardeais que não é bispo e não receberá a ordenação episcopal é Raniero Cantalamessa, que pediu uma dispensa especial ao Papa. Dezembro é o mês de conscientização sobre a AIDS. Você vai conhecer um projeto que leva tratamento a pessoas carentes em mais de 10 países. Em 2019, durante a viagem a Moçambique, o Papa Francisco visitou esse hospital, onde o programa DREAM tem prestado cuidados de saúde gratuitos contra a AIDS, doença que atinge 23% da população de Maputo. Esse centro nos mostra que sempre há pessoas prontas para parar e mostrar compaixão, que não cedem à tentação de dizer "não há nada a ser feito" ou "é impossível lutar contra esse flagelo". Em vez disso, vocês começaram a encontrar soluções. O programa DREAM nasceu em 2002 e é dirigido pela comunidade de Sant'Egidio. Ele oferece terapia antirretroviral para pessoas que não podem pagar ou têm dificuldade em encontrar transporte para acessá-la. DREAM permitiu o nascimento de 130 mil bebês saudáveis na África, filhos de pessoas com o vírus. O programa oferece um novo modelo de saúde pública baseado na educação em saúde e na participação dos beneficiários para a formação de uma nova cultura. A AIDS não é mais uma sentença de morte, mas um problema que pode ser tratado. Ao mesmo tempo, os pacientes reconhecem que o acesso ao tratamento é gratuito e um direito. Quando se pensava que na África não era possível. Na África, as pessoas achavam que era impossível fazer a terapia antirretroviral como se fazia no Ocidente, por vários motivos: preconceito, motivos culturais, etc. Mostramos que não era verdade e lutamos para introduzir a terapia gratuita. Essas são pessoas que não poderiam ter custeado o tratamento médico por conta própria. Acesso a dei farmaci a pagamento. Mais de um ano após a visita do Papa, em meio a uma pandemia implacável, o principal desafio continua a ser garantir o acesso universal aos medicamentos, especialmente nas áreas rurais. O HIV foi e ainda é uma pandemia. Covid-19 é uma pandemia e teremos outras pandemias no futuro. Poder continuar trabalhando para implantar programas como o da comunidade de Sant'Egidio, que cria estruturas e uma nova cultura de saúde nos países, significa oferecer a todos a possibilidade de não estarem despreparados. Vuol dire offrire la possibilità a tutti di non essere impreparati.
Atualmente, o programa está ativo em 10 países, com 50 centros DREAMS ativos e 28 clínicas laboratoriais. Já beneficiou milhões de pessoas e a equipe oferece cursos de saúde em áreas remotas, onde continua a luta para tornar realidade o acesso universal à saúde. A seguir, vamos mostrar como o presépio será apresentado esse ano em Assis, a cidade de São Francisco, o idealizador do primeiro presépio. Até já! Este ano, o presépio em Assis vai projetar as obras de Giotto e homenagear os profissionais de saúde. Você pode acompanhar tudo virtualmente. São Francisco de Assis deu início à tradição de montar o presépio. E este ano, a cidade onde ele cresceu vai celebrar um Natal muito especial. Assis vai mostrar a alegria do espírito franciscano com projeções de vídeo nas fachadas da Basílica Superior de São Francisco e da Catedral de São Rufino. Vai ser um espetacular show de luzes nas ruas da cidade. Queremos mostrar, diante da Basílica, a presença em que podemos entrar, em que cada um de nós se sinta parte do acontecimento do nascimento do Senhor. E é Ele quem vem nos visitar, o Filho de Deus feito carne. Nós nos imergimos nesta natividade e Ele se imerge em nossa humanidade. Haverá também um grande presépio composto por 50 pastores e uma homenagem ao trabalho prestado pelos profissionais da saúde com a estátua de uma enfermeira. Este presépio pretende ser um convite a compreender o real significado do presépio para São Francisco, durante o Natal de 1223, em Grétio. O que São Francisco fez? Na verdade, ele não fez um presépio real como o que conhecemos hoje. Ele arruma uma manjedoura, acrescenta feno, manda trazer um burro e um touro e celebra uma missa. Para São Francisco, existe uma relação muito forte entre a encarnação e a Eucaristia. Somos chamados a crescer verdadeiramente, amadurecer, iluminar essa luz interior, esta vida que nasce em cada um de nós. Então vai ser um Natal maravilhoso e extraordinário. Por quê? Porque poderemos enfrentar todo e qualquer obstáculo, qualquer imprevisto, porque teremos aquela luz que nos ilumina e nos guia. Um Natal com especial atenção aos que estão longe e não podem visitar Assis. Graças ao site ilnataledefrancesco.it, vai ser possível admirar as projeções com os impressionantes afrescos de Giotto até o dia 6 de janeiro de 2021. Um padre norte-americano criou alternativas para pregar a palavra de Deus em meio à pandemia. Com o número de casos de Covid crescendo nos Estados Unidos, esse padre da Carolina do Sul tem feito sua parte para resolver alguns dos problemas que foram agravados pela pandemia. Durante a pandemia do coronavírus, o que vimos são enormes dificuldades pastorais, desde o suicídio no extremo ao vício em opioides, ao abuso de álcool, à violência doméstica, à depressão e outros transtornos mentais ou emocionais. Este não tem sido um momento muito bom para muitas pessoas. Por isso, o padre Jeffrey Kirby decidiu publicar o livro Viver em Paz, justamente quando o mundo precisa ser lembrado de que nem tudo está perdido. Viver em Paz é uma coleção de homilias que foram originalmente feitas durante a quarentena, no início da primavera, e é sobre a esperança que temos em Jesus Cristo. Essa escuridão não vence, que mesmo em meio a grandes lutas e dificuldades, em Cristo podemos encontrar um caminho para a luz e até para a paz. Padre Kirby, que escreveu extensivamente sobre misericórdia, foi nomeado missionário de misericórdia em julho. Ele espera que esta compilação de reflexões ajude as pessoas a encontrar forças para perseverar em tempos de incerteza. E para você que acompanhou em primeira mão o programa pelo YouTube, já vai poder rever todo esse conteúdo pela Rede Século XXI. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.